Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana. E o tema de hoje, nossa, vai dar pano pra manga, porque eu vou falar do consultor do oráculo. Ele é profissão, isso é missão, como é que é isso? Né? Vamos explicar, porque hoje nós temos tantos oraculistas, hoje temos tantas pessoas, né, que fazem suas consultas com o oráculo, confiam nisso. E aí, ele pode ser uma profissão, ele é missão, só pode ser aqueles que têm a missão? Como isso funciona, né? Então, eu vou explicar isso no programa agora Tenda Cigana, mas antes disso, nós agradecemos a Deus, a sua lei maior, justiça divina, tronos, pais, mães, guias, orixás e protetores que nos envolvem com a sua luz divina, derrama do seu amor sobre nós, a sua paz, o seu carinho e proteção, aos nossos guardiões que fazem a nossa guarda, para que possamos exercitar da nossa missão de levar a palavra, conhecimentos espirituais para esses 4 cantos do mundo, e que essa egrégora do povo cigano, com a sua alegria, com seu amor e com seu carinho, explique e ajude a nós entendermos um pouquinho mais sobre os seus conhecimentos. E que isso seja a força, a luz, o caminho e mais um direcionamento na vida de todos. Começo o Tenda Cigana, claro, com meu grande amigo Alan Barbieri. Boa tarde. Boa tarde, professora Rose, tudo bem? Graças a Deus, e com você? Muito bem, estávamos com saudades. Pois é, eu também. De entrarmos ao vivo aqui no Tenda Cigana, né? É verdade, né? Mas a professora tá com os pontos na boca, não dava pra falar, né? É verdade, semana passada. É verdade, então não dava pra falar. Mas agora né? Tá tudo bem, tá tudo certinho, nós podemos falar ao vivo. E hoje eu escolho esse tema porque eu queria também falar um pouquinho sobre a ética. Então, consultor do oráculo, né? Até porque nós temos, né, cursos, né, baralho cigano, astrologia cigana, nós explicamos tantas outras coisas, falamos sobre esse povo cigano, porque o consultor do oráculo para o povo cigano era uma profissão com missão. E agora? O que você acha que era? Isso aí é... Então, se você olhar de um lado, era uma profissão, porque afinal de contas, trazia o dinheiro que juntava com o dinheiro que os homens trabalhavam com os seus negócios e colocavam o pão na mesa. Sim. Era uma missão, porque afinal de contas, desde pequeno, as ciganas exercitam, né, o dom da vidência, o dom de ler as mãos, ler borra de café, exercitam uma série de coisas, né? E agora? Fora que, na verdade, é uma profissão que direciona as pessoas, né? Exato. Então, eu trouxe até esse tema hoje para falar sobre isso, né? Sobre você ter isso como profissão e junto com a missão espiritual, que hoje nós dentro de uma rádio, né, espiritualista, nós somos uma rádio universalista, vamos colocar assim, eu vejo desta forma, mostramos, damos toda uma direção, e principalmente com esse povo cigano que fazia isso, né, de ter o baralho como profissão e missão, principalmente as mulheres, conciliando, né, trabalho, casa, família, cuidar dos seus filhos, e mesmo assim, dar um aconselhamento para as pessoas que vinham buscá-los, que vinham ali tristes. Na verdade, as ciganas, elas juntavam missão com profissão. E isso nós podemos fazer. Sim. E isso é que é o bacana de toda essa história, né? Claro. Isso, porque nós podemos fazer isso. Então muitas pessoas falam assim, mas eu tenho que ter o dom da vidência, eu tenho que ter... o que eu preciso para mim entender um oráculo? A primeira coisa, a boa vontade. Né, a boa vontade de se dedicar aos estudos. Porque no primeiro momento, você vai, claro, ali entender a prática
né, o que está escrito, fazer a compreensão de cada lâmina, ver o que cada lâmina tem ali, porque, né, o baralho que nos escolhe, não somos nós que escolhemos o baralho, é o baralho que nos escolhe, e a partir dali você começa a ver o que está escrito, né, dentro do estudo do curso, você começa a ver aquilo que está escrito ali nas cartas, você começa a olhar para as cartas, que é assim que eu ensino, olhe, sempre leem a carta, olhem para a carta, porque a carta sempre tem uma mensagem, sabe? Tem aquele pontinho ali, azul, aquela coisinha que está ali, e que é muito importante que vai complementar aquela leitura ali. Então você sempre tem que fazer a interpretação daquela imagem que está na carta. E ali você começa a fazer primeiro momento, às vezes, leituras com razão, né? Juntando só conhecimentos teóricos, né? E aí você começa a ver que aquilo começa a fluir. E aí, sem até você perceber, você começa a exercer, né? Os outros dons mediúnicos, né? Que aí começa a vir a clareaudiência, a clarevidência, que são dons mediúnicos. E você começa a exercitar e aquilo começa a fluir. Então, quando você menos espera, assim, aquilo está bacana. Você começa a fazer as leituras, as pessoas começam a dar os feedbacks daquilo. Nossa, aquilo que você leu, correu tudo bem. Aquilo que você me disse, nossa, foi muito legal. Né? Já aconteceu aquilo que eu vim buscar, tal. Que é o que acontece principalmente com o Magia Cigana, onde eu respondo as perguntas, né? Então, né? Eu preciso, quando eu vou estudar um oráculo, eu preciso fazer disso uma profissão? Não. Olha, isso já é uma opção mesmo, né? Porque a missão realmente já acontece naturalmente, né? Exato, a missão já acontece naturalmente. Porque quando você é motivado a fazer um estudo, seja o oráculo que for, tá? Pode ser tarô, runas, pode ser astrologia, não interessa qual oráculo que você vai fazer, numerologia, não interessa. Então, você já traz aquilo, assim, sabe, dentro de você, dentro da sua alma, né? Então, quando você começa a estudar aquilo, que é muito bacana, principalmente com as cartas ciganas, quando a gente às vezes comenta, né? Tô estudando baralho, chove de gente, né? Olha, eu quero ser sua primeira cobaia, eu quero ser sua cobaia, eu quero ser sua cobaia, eu quero ser sua cobaia. Acontece isso bastante, né? Só você falar, estou estudando baralho, eu estou fazendo alguma coisa assim, começam a aparecer as pessoas realmente e aí é onde, né? Começa a treinar mesmo. Começou a treinar, tal, tudo mais, você começa a ver ali o exercício daquilo, né? E começa a entender. Que aí você começa a ver, nossa, eu consigo juntar conhecimentos teóricos com essa minha parte intuitiva, e aí é onde você estuda a parte intuitiva, para você entender o processo que acontece com você. E a partir dali, né, as cartas, né, continuam a dar toda uma direção para as pessoas, porque para muitos, o que acontece? Ele começa a se envolver a tal forma que ele acaba realmente deixando uma formação para se dedicar somente para o oráculo. Né? Por quê? Porque o que ele está fazendo ali, ele fala ali as coisas e vai fluindo. Né? Para outros, em alguns momentos, não diria que seria uma coisa de lazer, porque não é uma ferramenta de trabalho do seu cigano e da sua cigana, né? Que você com esses conhecimentos também pode se beneficiar disso, mas você não faz isso muitas vezes como uma fonte de renda, né? Mas isso você pode escolher. O importante de tudo isso aqui, quando nós escolhemos aí, né, profissão versus missão, como eu coloquei, aí é você ter ética, não esquecer de alguns pontos que são muito importantes, né? Se você é um médium como nós somos, né? Nós temos ali uma mesa dedicada à nossa cigana, que nós fazemos todas as nossas finezas, todos os compromissos espirituais, vamos colocar assim, que temos para ter os 4 elementos dentro da nossa mesa, tal, tudo mais. Fazemos disso, em primeiro momento, extremamente espiritual, né? Muitas pessoas se sentem o quê? Desconfortáveis de cobrar. Elas podem fazer isso sem cobrar? Para o povo cigano, é uma forma que eles têm de retribuir. Então, por isso também que eu entrei nessa coisa, né? Cobrar ou não cobrar, né? Para o povo cigano, a hora trabalhada tem que ser remunerada. É uma prestação de serviço, né?
uma prestação de serviço. Então, a hora trabalhada tem que ser remunerada. Se, às vezes, o médium fica sem jeito e não quer fazer isso, ele pode, aquela hora trabalhada, ele pode reverter, olha, hoje eu vou atender um dia da semana ou 2 horas daquele dia da semana, quem eu atender, me traz um leite que eu vou doar para algum lugar, olha, hoje eu vou fazer um dia de atendimentos que eu vou doar para algumas coisas assim. Isso pode ser feito, porque aí você já colocou aquilo, que você só é a ferramenta do meio para ajudar o outro. Então, assim, as suas horas trabalhadas, elas foram remuneradas de uma outra forma e você escolhe o que você vai fazer com aquilo, tá? Mas aquele que passa todos os dias a se dedicar ao oráculo, a dar direcionamento, a dar ali informações para aqueles, né, ajudar as pessoas a que elas vão a entender um pouco o que está acontecendo com elas, precisa ser remunerado. Né? Até porque uma coisa que o povo cigano não tem, assim, né, eles honram os compromissos. Então, é importante nós honrarmos nossos compromissos. Claro. Então, eles trazem, nós vêm pessoas, então, como todas as coisas na nossa vida, precisam ser honradas. Então, é preciso que seja feito assim, tá? Então, mas necessariamente quando você tem aqui um oráculo na sua vida, que você colocou, como eu disse, seja ele qual for, não importa, né? Claro que eu vou falar de cartas ciganas, mas é lógico, mas assim, não precisa necessariamente ser algo, isso é uma missão. Se você conseguir juntar missão e profissão, você está muito bem colocado. Se você quiser seguir outra profissão e se dedicar em algumas horas que sejam suas, que você queira tirar do seu lazer, também pode fazer isso. Não tem o menor problema. Para o povo cigano, há sempre a troca. Isso é muito importante. Legal que você falou, na verdade, de repente pegar um dia aí do mês ou da semana, fazer algo beneficente também, né? As pessoas que param um grupo de amigos, né, que jogam e fazer algo aí para arrecadar leite, agasalhos, né? Enfim, é legal isso. Exato, né? É muito bacana que você, sabe, assim, às vezes tem um grupo, tem uma casa espírita que tem 4, 5, 6 médiuns que leem o oráculo. Então, por exemplo, na festa de Santa Sara, né, que nós fizemos, né, no último dia 26, a festa de Santa Sara do último dia, nós atendemos uma infinidade de pessoas. Então, teve atendimento com oráculos, teve atendimento, né, tomaram do chá, viram um pouco dos rituais ciganos. Então, é muito importante as pessoas participarem e verem um pouco da tradição. Então, quando venha, isso acontece perfeito. Se nós quiséssemos ser direcionados para uma campanha do agasalho, teria sido muito bem sucedida. Se tivéssemos colocado para uma campanha leite, arrecadação de fraldas, o que fosse, teria muito bem sucedida. Então, isso é uma forma que os ciganos têm de trazer dentro dos seus conhecimentos, e você, com a ética, não pode esquecer que tem que ter ali a ética, o discernimento e a clareza de mostrar para o que é, e dar continuidade, pode se fazer. Bacana. Isso eu acho realmente bárbaro, porque assim as pessoas podem, né, fazer assim, tudo muito bem direcionado, né, é muito bacana. E aí a gente vê realmente os crescimentos, né, as pessoas crescendo dentro dos seus conhecimentos, se entendendo, ajudando o outro, né, puxa vida, olha, eu estou estudando aqui um oráculo, aí o outro vem, desabafa, e com isso, olha, as cartas dão a seguinte orientação para você, então a pessoa normalmente sai muito melhor da consulta, né? Então, dentro daquele tempo, eu vejo muitas pessoas fazendo as cartas ciganas até como terapias. Olha. Já vi isso, eu tenho um grupo que faz isso como terapia. E elas vêm e se encontram e, ai meu Deus, olha, né, eu fiz, né, isso, e a partir dali, nossa, é muito bacana, e quantas melhoras que se teve a partir disso, né, se encontrar. Então, hoje, as cartas ciganas, né, eu tenho um grupo que faz delas um encontro
para se fazer ali terapias. Uma lê carta para a outra, olha, eu passei por tal problema, conversar e entender, ver os pontos, fazer um chá, fazer um ritual e dar continuidade. É muito importante. Legal, bacana mesmo. Então, isso é muito, muito bacana. Então, as cartas ciganas, elas são missão ou profissão? Se você conseguir conciliar exatamente a missão de, junto com a sua cigana e sua cigana espiritual, levar uma mensagem aí direcionadora, levar uma mensagem aí de amor, de carinho, né? De otimismo para o seu próximo, faça, né? O que é onde eu acho que as pessoas não podem pecar, e o que nós sentimos dentro da egrégora, eu sinto dentro da egrégora do povo cigano, né? Isso, como acontece muitas vezes dentro da nossa religião, hoje a gente vem com esse trabalho de mostrar o que é guardião, de mostrar o que é uma pombagira, e eu que venho trazendo aqui esse trabalho de mostrar o que é o povo cigano, né? Um povo às vezes tão discriminado, um povo às vezes tão mal compreendido, né? Mas por que isso, né? Às vezes eu até brinco quando me fazem algumas perguntas, isso não é século XVII. Por quê? No século XVII, quando os ciganos chegaram aqui no Rio de Janeiro, que aí eles foram trazidos realmente da Europa para entreter a corte, as mulheres jogavam cartas, elas faziam-se dos seus rituais de magia, elas faziam aquilo que era pedido para elas. Mas lembre-se, estávamos dentro de uma monarquia, de um regime de monarquia, foi um povo que já vinha há 200 anos sendo deportado exatamente para a nossa terra, e que eles estavam aqui tentando se firmar, levar o melhor para dentro das suas casas, da sua família, manter o grupo, que os ciganos, acredito que foi um dos poucos que conseguiu realmente manter o seu grupo unido, diferente dos índios, dos nossos índios, diferente até também do grupo de negros. O que reuniu realmente o grupo de negros que chegou aqui, né, para serem escravos foi a religião, foi o candomblé. Olha a força desse, né, desses orixás, e eles conseguiram ainda reunir e segurar toda essa magia, essa energia até hoje. Os ciganos conseguiram se fechar, mas todos eles estavam embaixo de ordens, embaixo de um jugo muito pesado, embaixo do que era importante naquele momento. O importante naquele momento era cumprir ordens, porque eu tinha que sobreviver. E era isso que ele fazia. Então, teve sim muitas coisas que foram feitas e que hoje, dentro da espiritualidade maior, eu vejo que os ciganos, eles querem mostrar o melhor deles. O melhor. Então, muitas vezes, quando pedem, por exemplo, eu quero fazer um ritual de adoçamento, né, que tem lá no povo cigano. Precisa disso hoje? Não. Hoje você não precisa disso. Hoje o povo cigano mostra, através das cartas, que você mudando o seu comportamento, o seu padrão vibratório, você pode ter uma outra forma de agir, de ser, que você vai movimentar toda a força do universo, e com isso, aquilo que você deseja vem, e que vem é certo, e não aquilo que você está querendo a força colocar na sua vida. Então, essas são as diferenças que eu vejo aí. Por isso que é tão importante que a gente veja as cartas como sendo realmente ali, não ditando o destino, mas mostrando pontos a serem trabalhados e assimilados. Isso é muito interessante, né? A gente, aqui no programa, principalmente no Magia Cigana, onde perguntam muito sobre perguntas pessoais, especialmente, as pessoas comentam sobre dificuldade de se manter no relacionamento, ou um casamento bem, e pedem alguma ajuda, né? Essa resposta é ótima, né? De que se a pessoa não mudar algo nela, não adianta fazer nada para o povo cigano e para ninguém. Senão não vai solucionar. Não vai solucionar, porque pode continuar. Eu ia falar que o problema está na pessoa, né? Exato. Por quê? Porque o que é preciso, né? Quando nós terminamos o curso de Astrologia Cigana, né, que o comentário dos alunos era assim, nossa, né, eu vi os pontos que eu tenho que mudar. Né? E aí a pergunta era, nossa, será que eu tenho força suficiente para mudar? Né, tudo isso que eu tenho para trabalhar, para alcançar todos os meus objetivos, superar algumas dificuldades, colocar ali
as mudanças que eu preciso para realmente reverter esse quadro? Minha resposta é um passo de cada vez. O primeiro passo, você viu aquilo que você viu, você entendeu? Porque a partir do momento que você entendeu, as coisas já começam a mudar. As coisas já começam. E assim, quando você vai entrar dentro de um novo relacionamento, que você vai entrar dentro de uma nova estrutura, você começa a lembrar. Porque assim, pode se errar novamente, é claro, isso é do ser humano. Mas, quando você entende, fala, nossa, estou entrando de novo nesse padrão, não, deixa eu sair daqui, você passa a ser um vigilante. E com isso você passa, claro, a consertar os seus pontos. Então, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu gostei bastante, assim, principalmente quando eu vi as pessoas com problemas na origem, né? Problemas na origem é que ocasiona uma quantidade de problemas na vida da pessoa, mas eu já coloco desta forma, somos vítimas de vítimas. Então lembre-se, se você teve problemas, dificuldades de relacionamento com pai e com mãe, eles também tiveram. E olha que eles fizeram muita coisa para reverter esse quadro, né, de pai com mãe, assim, o que chega até você é muito menor do que eles passaram. Então vamos olhar sempre para os nossos pais com olhos misericordiosos, né, para que assim as coisas comecem a fluir melhor. Então, quando isso é mostrado ali, que isso pode trazer, claro, influências dentro dos seus relacionamentos, do seu relacionamento com o seu namorado e com a sua namorada, e pode vir a trazer problemas na sua casa do sucesso, então é muito importante quando a gente olha a casa 8, que é a casa do que você tem para transformar. Porque essa casa, ela geralmente é um tremendo de um chacoalhão. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a transformação que precisa, é lógico que você vai entender melhor pai e mãe. A partir dali, você passa a olhá-los com outros olhos. E é claro que os seus relacionamentos vão melhorar. E tudo isso não é um passe de mágica, não. É simplesmente você entender aquilo que você estava tendo de comportamento e que não era bacana. Só isso. Muito bom, muito bom. É só isso. Não é muita coisa, não. É muito bacana entender. Porque quando nós passamos por todos esses passos, o que acontece? As outras coisas vão fluir melhor, né? Às vezes vai lá na casa 9, que é a casa das viagens, casas dos cursos longos, né? E aí fala assim, olha, você pode buscar novos conhecimentos, isso vai ser muito bom, né? Ou então, olha, os conhecimentos que você tem de vida agora, hora de você, né, mostrar um pouco do que você já conhece. Nossa, é importantíssimo mostrar tudo isso. Então, isso é que é o bacana, as cartas ciganas mostrarem isso, os pontos a serem tratados e assimilados. Se você vai fazer disso, né, uma missão que ela pode ser ou não remunerada, a escolha é sua. Uma profissão, ela precisa ser remunerada. Precisa. Dentro da egrégora do povo cigano, os ciganos faziam da missão uma profissão e sim, tinha que ser remunerado. Mas e também é a missão que vai tornar a profissão satisfatória, que você vai ficar feliz. Exato. Então, é muito importante entenderem isso, né? Bastante importante trazerem isso, né? O importante é você, assim, quando você... aonde que começa realmente a missão, vamos colocar assim. Onde começa a missão? É a hora que você tem a vontade, eu vou lá estudar isso. Vou lá estudar isso, isso me fascina, isso chama minha atenção, isso é legal. Então, vai lá e assiste. Tá? E aí a pessoa começa a fazer a aula. Aí ela começa a ver que as lâminas começam a conversar com a gente. É muito legal. Começa um bate-papo. E aí você começa ali, eu até ensino, fala assim pra cigana, olha, conversa comigo. Eu até ensino isso no Lacurso. E aí as pessoas começam a fazer isso, eles começam a ver, começa realmente o bate-papo. Nossa, mas olha, e já começam a fazer os links. Olha, se eu mudar isso e colocar aquilo, nossa, isso vai dar certo. Ai, que bacana. Puxa, isso depende de mim mesmo. Nossa, como eu era intransigente. Então, quando a pessoa começa a olhar isso, você vê que ela começa a voltar os olhos, e ela começa a voltar os olhos para ela, as coisas andam. As coisas andam. Verdade, interessante. E fora que ela começa a olhar para o outro,
E ela começa a entender o outro. Ela começa a entender o outro quando ele está ansioso demais, quando ele está ali de uma outra forma que começa a trazer problemas. E quando ele entende os 4 elementos dentro dos signos, então, aí ficou fantástico. Ficou fantástico. Por quê? Porque os relacionamentos passam realmente a serem harmoniosos, né? E tudo isso começa realmente, né? Os ciganos faziam isso nas suas andanças, no seu dia a dia. Hoje nós fazemos isso em forma de estudo. Mas o interessante de tudo isso é colocar no nosso dia a dia e temos a escolha. Olha que bacana. Os ciganos não tinham a escolha, porque, né, eu vi um programa falando dos ciganos de Alagoas e a colocação foi muito bacana, a colocação que eles colocaram sobre os ciganos. Que os ciganos, fazendo as suas andanças, eles são fortes, e é uma verdade. Eles são fortes. Mas parado, não. Né? Por quê? Porque realmente, né, fica difícil a situação. Então eles têm que andar, eles têm que conhecer, eles têm que fazer, eles têm que conversar e vivenciar as coisas, né? Não dá para os ciganos ficarem parados. Então é muito importante vocês conhecerem isso. E isso é uma coisa que vem dentro da nossa alma. Então quando você começa a estudar e começa a ver que isso, será que isso é uma missão? Será que isso pode ser uma profissão? Sim. Você vai ver no decorrer dos estudos. Você vai ver isso no decorrer de tudo que vai começar a se passar na sua vida, né? Então, muitas vezes nós temos alunos que falam para nós, né? Olha, eu já estou atendendo na minha casa espírita. Oh, bacana, continua atendendo sim. Nós vamos fazer a festa dos ciganos. Espetacular. Fico felicíssima com isso. Então, as coisas começaram a fluir. E os aprendizados que eles passam, que eles vivenciaram ali no aprendizado das cartas, eles passam a dividir com o outro, né? E também faz o caminho do aprendizado de conhecer o outro, porque, né, tudo que acontece na nossa mesa cigana aí já começa a ética, né? Tem que ser segredo, né? Porque afinal de contas, as pessoas vêm e elas abrem o seu coração, mas não é para o consultor ali, é para as cartas. Nós só somos realmente o meio que estamos ali a mostrar os pontos a serem trabalhados e assimilados. Então a pessoa, ela, vamos dizer assim, se confessou para as cartas e não para você. Então o primeiro ponto é ser um segredo, né? Isso, manter segredo daquilo que é tão particular para o outro, né? E isso muitas vezes para algumas pessoas é um pouco difícil, né? Verdade. Por isso que tem que ver se pode, será que eu consigo levar isso como missão? Porque eu passo a ser como um padre, né? Eu passo ali, o padre quando entra no seu confessionário, ele escuta todas as confissões e ele não pode sair aí contando, falando para as outras pessoas. Ele só tem que colocar ali, ouvir e orientar. As cartas ciganas, elas vêm, dão uma orientação, escutam aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Trazem, nós só somos esse meio. Então nós temos que exercitar isso, nós temos que exercitar exatamente a misericórdia de ouvir o outro, porque nem sempre é fácil ouvir o que o outro está dizendo, entender aquele comportamento que muitas vezes a pessoa chega tão ansiosa que ela chega com uma energia irradiça e aquela energia nos afeta. Então temos que aprender a controlar aquilo. Né, ajudar a pessoa a se acalmar, mostrar para ela que tem sim sempre um outro caminho, ela nunca está sozinha no caminho, ela sempre vai ter sim uma saída, uma direção, mostrar ali os pontos para ela a serem, né, esses pontos a serem trabalhados, e com isso ir dando os direcionamentos. É uma linda missão? Pode ter certeza que sim. Bacana isso. Olha só, uma pergunta de uma ouvinte, Manu, ela está perguntando assim, como controlar a ansiedade diante de revelações confirmadas na carta? Como controlar? Aí que tá. Ela quer dizer o quê? O consultor está revelando ou a pessoa está recebendo? Como você entendeu? Eu não entendi. Na verdade, eu acho que eu entendi que o consultor fica talvez ansioso ali no momento que começa a revelar as coisas. Não sei se... Não,
Não, gente, fica muito tranquilo. Esse é o bacana da prática, porque assim, quando você vai fazendo os exercícios com você, que você vai estudando, fazendo esses exercícios, você vai entendendo, e conforme as pessoas, você vai atendendo as pessoas, você vai realmente encontrando. E como você já tem algumas informações de como passar a informação ali para o seu consulente, diante de qual é o elemento dele, diante, né, talvez da gravidade daquilo que você vai ter que falar, você encontra uma maneira, né, de explicar. Então vamos dar uma notícia daquela que deixa todo mundo de cabelo em pé. Vamos dar um exemplo, que eu acho o máximo. Então, Alan, você está jogando cartas comigo. E aí, você pergunta assim para mim. Vou pegar bem pesado, tá? Tá bom, fica à vontade. Bom, fica saco. Professora, minha mãe tá doente, ela vai morrer? E aí eu vejo que sim. Sim. Eu vejo que sim. Então, como que eu vou passar essa notícia para você? Né? Então, meu aconselhamento seria desta forma. Alan, olha, primeiro, você sabe que todos nós temos um momento, correto? Então, todos nós chegamos ao nosso momento de término, nós vamos partir e isso é inevitável. Ótimo. Quando as cartas vêm orientando para que, olha, vai haver uma partida dentro da sua família, então ela vem também orientando na parte física, na parte emocional e na parte financeira de tudo isso. Porque, afinal de contas, um desligar de uma pessoa na vida dali traz tudo isso. Então, assim, é para você ficar atento às pessoas que emocionalmente poderiam o quê? A vir a ficar depressivas, você ajudar o quê? As pessoas naquele momento que tiver a notícia. Financeiramente, é barato morrer hoje? Não. Não é barato. Então, você tem o dinheiro? Então você tem que o quê? Não, eu não tenho dinheiro. Então, olha, é hora de você começar a guardar. Por quê? Porque se chegar o momento, você está como? Prevenido. Porque vai correr para onde? É isso que as cartas vêm ali mostrando. Então, guarde dinheiro, tá? Vai chegar o momento? Sim, tá aqui, mas você precisa se prevenir. Então, quando vem esse desejo, as cartas vêm mostrando isso, né? Emocionalmente, você tem uma família que emocionalmente, olha, se ela partir hoje, como é que estão os documentos de tudo? Como é que está? Ah, não, tá tudo em ordem, ok. Não, tá tudo uma bagunça, então trata de arrumar. Então, você viu que são atitudes proativas enquanto que a pessoa está aqui e que você pode fazer para que na partida dela não fique nada que aprenda aqui, nada que cause preocupação e que ela possa ir sem a preocupação, deixou todos amparados? Sim, sim. É isto. Então, como você viu a morte agora? De outra forma, né? Ok. Essa é a resposta, essa é a ideia do... Então, quando você sai, o que eu fiz? Eu te confirmei que ia haver um falecimento? Não. Sim. Eu te confirmei, mas eu te coloquei a par do que é mais importante. O que é mais importante? Você vai ter preocupações financeiras? Sim. Você vai ter preocupações com documentos? Sim. Você vai ter preocupações emocionais, porque tem pessoas à volta. Então, naquele momento, você que está recebendo aquela notícia, que aquilo vai vir a acontecer e que deve estar próximo, você tem que focar o quê? Eu tenho que viver a maior quantidade de tempo que eu ainda posso com ela, né, dar a melhor quantidade de melhores momentos, não posso me deixar de atentar a guardar um pouquinho de dinheiro, tenho que ver se todos os documentos estão em ordem, até para não acarretar maiores problemas futuros, né, e emocionalmente eu tenho que, se tem alguém que está brigado, se tem alguém, dar a oportunidade das reconciliações. Entendi. Então, esta, eu acho que é uma das melhores maneiras quando a gente vem e passa a notícia ali para a pessoa, né? Que é uma das mais difíceis, seria isso que a nossa ouvinte quer saber, né? É trazer o enfoque de uma outra forma. Interessante. No caso dela, ela complementou aqui, ela na verdade foi se consultar e veio uma resposta bombástica para ela, e eu acho que ela lida com ansiedade, essa questão. O cliente dela como aí que tá. Você recebe ali uma notícia, né, que é bombástica. Vamos, né? Colocou ali para você aquela situação que deixa você na saia justa. Então, olha, você só tem
duas saídas. Tomar uma atitude ou não fazer nada. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você pode escolher não fazer nada? Pode. Pode. Não vou fazer nada. Vou dar uma de louco que eu não sei de nada. Você pode. Lembre-se disso. Mas quando a gente sai com as notícias, daquelas que nós viemos buscar, aquilo dentro de nós é como se as coisas empurrassem a gente para frente para que nós fizéssemos alguma coisa. Eu entendi, né? E aí tem a ansiedade que atrapalha, que ela deve ser do signo do elemento fogo, alguma coisa do gênero. Então o que acontece, né? A pessoa quer resolver logo. Não, quero resolver logo. Mas olha, tá tudo atrapalhado. Por quê? Entrou a ansiedade, com isso ela perde o poder de raciocínio com lucidez, porque a ansiedade está tomando conta, o emocional está abaladíssimo. Eu diria para fazer alguma coisa? Claro que não. Não faça nada. Primeiro você tem que controlar você. Entendi. Para depois você vir a tomar decisões. Então, se você for fazer alguma atitude emocionalmente ou ansiosa demais, você vai fazer besteira. Então não faça nada. Né? Controle um pouquinho né? Porque o importante é pensar, se eu não fizer nada, o que acontece? Se eu fizer alguma coisa, o que acontece? Né? Porque tinha que ter dado isso para ela. Sim. Né? Após a leitura. Se você não quer fazer nada, você não faz nada. Tudo bem, pode sentar. Não fazer nada. Então, são coisas assim que, às vezes, quando as cartas vêm, mostrando assim coisas que são duras para a pessoa, como morte, traição, né, que são coisas que são duras, que emocionalmente deixam as pessoas extremamente, nossa, o que eu faço com isso? É muito importante que também se dê, primeiro, o que você tem que aprender com isso? O que você tem que aprender com isso? Quais são as atitudes que você tem que tomar com isso? Isso tem que ficar muito claro dentro da consulta. Que atitudes você tem que ter dentro disso? Né? O que eu aprendo com tudo isso? Né? Uma das coisas que sempre acontece, que nossos ouvintes já aprenderam, é sobre a traição, né? Sim. Porque a traição, ela é realmente o menor dos problemas. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que muita gente quer me matar. Mas ela é realmente o menor dos problemas. Então, muitas vezes, as cartas ciganas, olha, né? Elas mostram, olha, tenha mais atenção, converse com o seu marido, veja ali o seu casamento, reestruture as coisas dentro da sua casa, né? E porque você está deixando, e às vezes nós ouvimos, eu escuto isso com uma certa frequência. Tem que partir dele, porque ele que tem que fazer, porque eu já fiz minha parte. Não. Você é que está ouvindo, foi você que veio buscar. Então, a reação que você deseja tem que partir da ação que você vai fazer. Então, isso é muito importante também, a nossa consulente entender que muitas das coisas que estão sendo colocadas ali, ela tem que ter, quais são as próximas atitudes que ela tem que ter, atitudes construtivas que ela tem que ter. Porque é o que eu vou dizer, é muito duro, mas dentro de um caso de traição, vou falar assim, sabe, muitas vezes aquela outra pessoa que entrou, que também tem problemas emocionais e que também quer estruturar a sua vida, e que, claro, que não está correto, eu acho que também não está correto, ninguém buscar um caminho de fuga, deveria-se sim sentar e conversar sobre aquilo para tentar, né, ali construir todas as coisas, mas já que buscou um caminho de fuga, né, e se caso venha tudo vamos dizer assim, todos a saberem, né, ainda não está tudo perdido. Não está tudo perdido, não. Pelo contrário. Se sentar e se conversar e se colocar realmente ali as cartas na mesa, mas sem aquela tal história, você está envolvido com outra pessoa, extremamente emocional, extremamente abalado, mas colocar ali, olha, aonde nós deixamos, por que teve um caminho de fuga, né? Estamos desatentos aonde? Né? Dentro dessa nossa estrutura. Né? Podemos reconstruir isso? Normalmente dá. Normalmente dá para reconstruir. Normalmente. Sim. Mas precisa de ter aí esse equilíbrio emocional e que muitas vezes não se tem, né? Porque é claro que machuca demais uma traição. É lógico que machuca. Mas ainda não está tudo perdido. Pode ter certeza disso. Isso são assim, né, perguntas que vêm, mas é muito importante que quando nós estamos com as cartas ali,
as cartas vão mostrar, olha, né, vamos colocar ali, no caso de uma traição, que ocasionou, o relacionamento está tendo um caso de traição. As cartas vão mostrar que aquela pessoa que está na nossa frente, independente se é o homem ou se é a mulher, independente, né? O que levou aquilo geralmente foi algumas inflexibilidades, viu? Intransigências, inflexibilidades, falta de comunicação, normalmente. Sim. E com isso, aquilo foi desgastando, e às vezes as pessoas não querem sair, acham que ainda tem uma chance, mas aparece uma oportunidade e entram num caminho de fuga, né? Aquele caminho do matinho, sabe? Do lado, sabe aquele caminho do lado da estrada principal? Sim. E é aonde, é claro que vai encontrar, talvez aquele atalho que não vai ser atalho nunca, né? E é onde gera sempre alguns problemas. Mas assim, ainda dá para se consertar. O importante é entender. Ver e entender. Entendeu, esfriou a cabeça, deu uma controlada, principalmente, né, naquele emocional, reviu aonde você errou. Nossa, eu realmente errei nisso, porque ali a consultora, ela vai explicando, olha, teve esse problema que precisa ser consertado dentro desse comportamento, e com isso você começa a aplicar, as coisas mudam perfeitamente. E não precisa de magia. Muito bom, olha só, tem outra pergunta aqui, a Fernanda Toledo. Ela diz assim, estou ouvindo a rádio e gostaria de saber o seguinte, como uma pessoa sabe, como a pessoa pode saber qual cigano ou a cigana que se tem, que acompanha? Olha, isso faz parte lá no curso de baralho cigano e da astrologia cigana, tem a aula da consagração. Então, na aula da consagração é o seu momento com a cigana e com o cigano. Sim. Então, ali naquele momento, porque é o momento que você vai estar ali, né? Porque é o seu cigano e a sua cigana que vai mostrar, vai falar quem ele é, que vai dar ali, né? Que eu não posso dizer, né? Ali, quais são o que você tem que perguntar, vamos dizer assim, né? É uma experiência que você tem que vivenciar, né? Que você pode vivenciar tanto na sua casa espiritual, como você pode vivenciar durante o curso, porque a primeira aula de consagração vem logo na sequência da aula de apresentação. Então, a primeira coisa que nós fazemos é realmente descobrir algumas coisas sobre o cigano e a cigana, que é a aula de consagração, né? Vamos dizer assim, para que você possa montar a sua mesa para começar a estudar as cartas. Então, tem aí uma sequência, e isso eu introduzi também na astrologia, né? Mas é uma vivência, vamos colocar assim, é uma vivência. Bacana. Que você vai passar, né, e não tem, assim, você vai passar, é aquele momento que você vai passar, não tem para o que fazer. Não sou eu que vou dizer quem é a sua cigana e seu cigano, não. Você tem que vivenciar. Quando a gente pede aí algumas coisas sobre os ciganos, as ciganas, que trazem as confirmações, é até para que as pessoas não tenham as dúvidas sobre isso. Dúvidas, porque é o seu cigano que está falando ali para você, né? Você vivencia ali os processos de clareaudiência, clarevidência, né? Tem outros que têm, né? Outros dons, já tem aqueles que incorporam já, e ali vocês vivenciam, tem que vivenciar. Por quê? Porque quando vocês estiverem sozinhos com o seu baralho, e às vezes tem aquele, vou dizer para vocês que as pessoas vêm se consultar, muitas vezes nem todo mundo está aberto a ouvir. Tem gente que vem para perturbar. Então, quando vem ali aqueles ataques provenientes do negativismo existente, tem uma força espiritual para te proteger. E vocês precisam vivenciar isso para confiar nessa força espiritual. E não foi porque o outro disse, o outro ou aquele falou, não. Você tem que sentir e saber qual que é essa força que está ali com você. Muito importante isso. Muito, muito, porque, né, você grita por quê no momento? Vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo. Tô cheio desse exemplo hoje, né? Digamos que você está chegando perto da sua casa, está vindo ali duas pessoas que está a 200 metros de você tal, e você olha, dá aquele calafrio. Quem você vai chamar?
Quem você vai chamar, né? Se você tem fé, você vai chamar Deus, Jesus, tal, não sei. Nós, assim, que estamos assim, os umbandis, a gente chama o Exu. Cara, me tira daqui, mano. Ó, me tira, me cobre com a sua capa, que essas pessoas não me vejam, não me leva nada que é meu, vem no meu socorro. Uns chamam o baiano, outros chamam o boiadeiro, o outro chama, mas a gente chama alguém. Mas você precisa saber quem você chama. Como ele chama? Como então? Eu me chamo Rose de Souza, e aí? Então, tem que ter alguém para chamar, então ele tem que trazer ali o nome. Então, é isso, é essa fé que naquele momento você traz tudo aquilo, e é isso que vai te proteger. É aquilo que você sente realmente, ele chegando por perto mesmo, ali, estando do seu lado, sabe, você passando por aquilo e, nossa, eles nem me viram, ai que bacana, ai, obrigada aí. Aí você segue em frente. Então, isso é vivenciar a fé, isso é vivenciar essa intimidade com as suas entidades. E com os ciganos não é diferente. Não é diferente. Né? Eu acho que ficou um bom exemplo, assim, simples, prático e... Perfeito. Perfeito. Eu acho que é assim, né? Dá uma direção. Então, isso é vivenciar com poucas coisas... a sua fé mesmo, né? A sua fé e aquilo que te acompanha, né? Então, do mesmo jeito que pedimos, temos que agradecer, mas nós vivenciamos isso. Legal. Se tiver mais uma pergunta do tema, pode fazer. Deixa eu pegar aqui. Até só lembrando, as pessoas que estão enviando perguntas pessoais pro Baralho Cigano, perguntas sobre amor, relacionamento, em geral aí, trabalho, aí a professora responde à noite, no Magia Cigana, tá? Quem está pela primeira vez... às 21 horas, Magia Cigana ao vivo. Meu MSN para perguntas é carmenromani@hotmail.com. Olha só, a Neuza, professora, está perguntando assim, quando o consultor tem insegurança de consultar? Como trabalhar em segurança? Acho que ela se refere... Quando o consultor tem insegurança no caso de passar as informações, seria isso? Eu acho que sim. Neuza... É melhor não fazer, porque a insegurança é dele, ele tem que trabalhar isso primeiro, né? Porque não adianta aquela tal coisa, será que eu vi direito? Será que isso está certo? Será que não sei o quê? Você vai ficar com esse será dentro da sua cabeça. Então, para com isso, né? Nada disso. Então, assim, você tem que exatamente fazer esses exercícios de ver a parte teórica, juntar com, são vivências, realmente são vivências, que para mim parece muito simples que eu vivencio, né, eu sei disso, eu sei que para mim é bastante simples, porque eu vivencio, mas as pessoas quando começam a vivenciar isso, basta vocês assim, quando vocês ouvem um dos programas que os alunos estão, porque os alunos vivenciaram isso, então, é isso que vai fazendo essa melhora, obter confiança, e tem que treinar. Tem que treinar para que isso comece a fluir, treinar a intuição, tem que treinar. Sabe assim? Estar com as cartas e devagar, sabe? Saindo desse quadro de medo, o quadro da insegurança, tá? Então, não tem o que fazer. Tem que ir fazendo devagarzinho, um pouquinho a cada dia, para poder. Uma coisa é certa. De início, talvez você não acerte 100%. E talvez não acerte nunca 100%. Mas não importa. Lembre-se também, as cartas, como elas vão mostrar pontos a serem trabalhados e que as pessoas venham a mudar e a fazer ali as suas coisas, se ela não fazer também a lição de casa dela, nada do que você disse vai mudar. Então ela vai virar para você e vai, né, ainda colocar a mão na cintura e falar assim, olha, o que você jogou deu tudo errado. Aí você fala para ela assim, olha, mas você também não fez a lição de casa. Então assim, nós temos que colocar a responsabilidade na mão do consulente. Por quê? Porque ele tem que fazer a parte dele sim. É um caminho de ação e reação. Ele tem que fazer a parte que cabe a ele, a parte de mudanças. Muitas vezes ele tem problema de comunicação, ele tem que melhorar isso. Muitas vezes ele tem que, as inflexibilidades, ele tem que melhorar isso. Então, assim, como é que você quer milagres? Não. Você tem que fazer a sua lição de casa. Quem faz a lição de casa, eu vou falar para vocês assim, perfeito.
Bacana. Perfeito, perfeito. Então, isso é que é o bacana. Você coloca ali, essa é a sua responsabilidade, faça a sua parte, tá? Show. Olha só, tem outra pergunta aqui interessante. Fernanda diz assim, farei o curso de baralho cigano com você. Como saber no momento que damos a consulta que se sou eu ou o cigano que está orientando? É outra vivência. É outra vivência. Você entendeu? Porque isso vira quase uma simbiose. É uma vivência. Aí eu pergunto para vocês agora. Agora eu vou perguntar, né? Sim. E aí, quem acha que fui eu ou foi Carmen que fez o programa de hoje? E agora? O silêncio, né? Ah, silêncio. E agora? Quem fez o programa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem, eu passo o texto e o Alan, tenho certeza que ele posta no blog da rádio. Eu até falei a primeira frase. Foi minha. Vocês podem ter certeza disso. A primeira frase eu falei. Qual é o tema do programa? O programa hoje nós vamos falar consultor do oráculo, profissão versus missão, ok? Ok. Até aí fui eu. Que a espiritualidade ela vai te eu nem olhei pro computador. Injetando o assunto e o que você... O assunto. Aquilo começa a fluir. Começa a fluir dentro de você, começa a fluir pelo canal do quê? Da clareaudiência. E começa a fluir. E muitas horas eu dou total liberdade, o programa não é meu mesmo, dela e pode trazer aquilo que você acha que é importante ser dito nesse momento. Tá aqui o aparelho, eu sou a médium, nada além do que isso. Nada além do que isso. Ponto. Bacana. Então, quem dirige realmente o programa, na maior parte dele, é Carmen. É Carmen, não sou eu. Então, assim, essa é a maior experiência. Essa é a melhor resposta que eu posso dar para ele. Porque, né, vocês estão aí ouvindo, o programa é o Tenda Cigana com a professora Rose de Souza. A Rose de Souza é só a médium. Aqui, quem coordena, que vai responder as perguntas, que vai trazer ali, está usando este canal, pode ter certeza. Hoje, se vocês quiserem, eu mando a matéria para vocês. Vocês vão ler e pode ouvir o programa de novo. Vocês vão ver que não foi. Bacana. A espiritualidade realmente ela vem de uma forma imperceptível, né? Imperceptível. E está aqui, faz todo o seu trabalho, deu as orientações, falou da profissão, falou. Eu tinha uma outra abordagem na minha cabeça quando eu li o tema. Quando eu escolhi o tema, fui lá, eu fiz uma outra abordagem, completamente diferente. Eu ia tratar de uma outra forma. Bacana, então respondeu a pergunta do nosso amigo Fernando. Exato, quem fez o programa. É isso, né? Tanto é que a maioria das pessoas nem me chamam quando tem perguntas no MSN, tem perguntas no Skype e tal, tudo mais. As pessoas nem me chamam. Sentem tanta energia de Carmen que falam Carmen. Eu já estou tão acostumada com isso, porque eu sei que a energia é dela. Né? E que eu só sou o meio. Bacana. E tem que confiar, né? É importante. Exato. Eu tô aqui, eu confio. E dirige. Porque a sua palavra, você quer falar do seu povo, você quer dar uma instrução daquilo que você vivenciou. Esta é a missão. Então, você leve isso à frente. Não tem problema. Pode tem que confiar. Então, esta é a confiança que eu passo para vocês. A confiança de vivenciar quem não é a cigana, quem é, sabe assim, essa vivência de quem vai responder nas cartas, né? Ali, né? É quase uma simbiose. Para ser uma explicação assim, simples. Né? Porque o processo ali de clareaudiência, de clarividência, leiam, né, nos domínios da mediunidade, que vem explicando exatamente como isso é feito. Então, vocês tirem ali suas dúvidas e vão em frente, né? Bacana. Muito bom. Por isso que é importante estudar. Perfeito.
Então, olha só, a Vera me falou que ela quer fazer o astrologia presencial, que a distância perde alguma coisa. Eu vou falar assim para você. Hoje, amada, tanto no presencial quanto no online, eu diria assim, não tem muita diferença. A diferença é que convive comigo. Mas as pessoas que estão no online convivem comigo todos os dias também. Então, não tem muita diferença hoje, não. Eu tinha muito medo no início, muito medo. Hoje não. Hoje não. E, assim, os ensinamentos que são passados, as coisas que são passadas, amada, você vai vivenciar, né? E não tem problema, não. Não tem muita diferença, não. Viu? Bacaníssimo. Ótimo, bacana. Acabou. Ai, que pena. Muito rápido. Eu quero falar mais. Então, guarda para Magia Cigana. Magia Cigana vem aí às 21 horas, né? Eu dou continuidade no tema para vocês, né? Falando ali sobre, né, um pouco mais. Quem sabe eu falo um pouco mais daquilo que eu tinha programado. Ai, duvido. Né? Mas é muito bacana que vocês vivenciam essa transparência, né? Eu acredito que dá pra gente passar essa transparência para vocês do que nós vivenciamos. É isso, e é o que eu quero que vocês vivenciem, essa transparência. Bacana. Né? Perfeito. Então, à noite no Magia? À noite, às 21 horas, e contamos com vocês. Exato, no Magia Cigana aí nós respondemos as perguntas, tiramos as dúvidas, que já tem perguntas particulares, né? E nós respondemos tudo. Então, um beijo grande, até o Magia Cigana, às 21 horas. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.